E nós temos um fator a nosso favor e de desfavor ao Bayern. Vamos falar a repercussão na mídia mundial, tanto aqui na Europa quanto no Brasil. Vamos dar essa repercussão toda para vocês, desse jogão de bola que é Flamengo e Bayern de Munique. Vamos falar também do meme que o Bayern soltou nas suas páginas oficiais falando do nosso Mengão e de Neuer. Todo mundo vira Neuer contra o Flamengo. É verdade, meus amigos. E a mídia do mundo inteiro está falando desse jogo, que vai ser um jogo que vai mudar a história. Se nós vencermos, como eu acredito, vai mudar a história do futebol mundial. E a gente vê declarações aqui na Europa do Arsène Wenger. E a gente vai chegar longe, a gente tem esperança, a gente é rubro-negro e esse Flamengo aqui nos dá orgulho. Fala nação aqui de Portugal, falando do nosso Mengão. Saudações rubro-negras a vocês, meus amigos de todo o mundo. E você que está aí nos Estados Unidos acompanhando o nosso Mengão, saudações rubro-negras. Vamos conversar sobre o Flamengo, vamos falar sobre o Flamengo. O canal Fla React Portugal está voltando com tudo, meus amigos. Ficamos alguns meses fora aí por conta de problemas com o YouTube, resolvemos, lutamos e conseguimos salvar esse canal que traz as notícias do Flamengo para você. E comenta bastante o que você acha que vai ser esse jogo Flamengo e Bayern de Munique. Vamos começar o vídeo. Eu ia começar o vídeo aqui com vocês falando de chaveamento, mas não é o momento de falar de chaveamento, né? O Flamengo tem times difíceis que pode pegar no chaveamento, mas eu acho que ainda não é o momento de falar. Primeiro nós temos que passar por esse gigante europeu. A gente pode pegar Paris Saint-Germain, que também é um gigante europeu. A gente pode pegar Juventus. A gente tem que pensar agora, nesse momento, passar pelo Bayern de Munique. Nós temos que dar o nosso melhor. O Flamengo tem que entrar em campo disposto a vencer esse jogo. O Flamengo é o jogo mais importante, eu acredito, na história recente do Flamengo, depois de 81, um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. A gente disputou o Mundial de Clubes, mas nesse momento é um Mundial diferente. Não é, esse jogo pode levar a gente a uma quarta de final do Mundial. A gente vencendo, a gente vai passando etapas e levando o Flamengo a um patamar muito mais alto. O Flamengo, quando jogou com o Liverpool, se ganhássemos, ia para a história, um jogo excepcional. Mas agora é um campeonato diferente. É um campeonato que pode mudar o patamar dos clubes brasileiros e principalmente do nosso Mengão. Porque nós somos vistos como cavalo paraguaio, desculpa aos paraguaios, mas que não chega, que não tem condição de vencer o europeu. E nós temos mostrado isso, que isso é diferente. Nós temos mostrado aí os clubes brasileiros que a gente pode sim vencer. E o comentário que está no mundo todo, na mídia brasileira, o Neto destaca o equilíbrio. O Neto, que tanto fala mal do Flamengo, ele destaca o equilíbrio entre os times brasileiros e os times europeus. Porque o Flamengo tem real condição de vencer. E temos mesmo, gente. A gente tem um time aqui parado, sim. Aqui, eu estou na Europa há quase 4 anos. E o futebol europeu é um futebol de muita intensidade, de muita vontade, de muita aplicação tática. Mas só os grandes times se destacam mais. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro, contratam jogadores que podem desequilibrar, e muitos desses jogadores são brasileiros e sul-americanos. Então eles contratam esses jogadores que podem desequilibrar, que podem fazer a diferença. Por isso esses times do topo, como é o Bayern, como é o Paris Saint-Germain, como é o City. Então tudo isso a gente aprende aqui na Europa, a gente aprende a ver e observar nesses quase 4 anos que eu estou aqui, que o futebol deles é um futebol muito tático e de muita intensidade. Se nós conseguimos equiparar isso, nós temos talentos para vencer. Isso é verdade. A declaração do Bayern, de funcionários do Bayern falando que é uma obrigação vencer, que não tem desculpas, é uma pressão para eles. Por quê? Já vários europeus estão perdendo para os brasileiros e para os sul-americanos,
Então a pressão que vai em cima deles é muito grande. Então eles precisam mostrar serviço, eles precisam vencer esse jogo. E a preocupação, isso pesa para eles. E nós temos um fator a nosso favor e de desfavor ao Bayern. É o calor. O jogo vai estar aí em 31, 32 graus e a sensação térmica podendo chegar a 34, 35 graus. Isso é muito importante para nós. Eu até vi uma declaração do Vampeta, em que ele estava jogando contra os europeus, Brasil, se eu não me engano era a Inglaterra, e que o Brasil fez 4-0, que eles corriam para um lado, corriam para o outro, os europeus andando dentro de campo. A gente vê nessa Copa do Mundo de Clubes que realmente isso é verdade. Aqui na Europa, 28 graus é calor demais. Então, quando a gente chega em países mais quentes como os Estados Unidos, Brasil, eles não aguentam, eles não suportam o calor. Até eu que estou mais acostumado, vou ao Brasil, eu sinto a diferença. Então, eles vão sentir, vocês podem ter certeza que eles vão sentir. Então é a hora do Flamengo mostrar sua capacidade de enfrentar um grande time, de partir para cima mesmo, de não mudar o estilo de jogo, não mudar a postura para jogar contra o Bayern de Munique. Aí o meme que o Bayern postou nas suas redes sociais, quando os goleiros jogam contra o Flamengo, o que eles se tornam? Neuer. O próprio Bayern postou um meme com Neuer com essa frase: quando o Flamengo todos se tornam Neuer. E realmente os goleiros crescem contra nós, crescem contra o Flamengo. E a gente vai ter esse desafio de enfrentar um Neuer do futebol mundial, um grande goleiro, um grande time, um grande adversário, tudo contra nós. Mas nós temos que mostrar a nossa grandeza dentro de campo. E até a imprensa aqui da Europa, a imprensa europeia, mudando de assunto um pouquinho, um dos jornais mais conceituados da Espanha, que é o El País, os brasileiros são os únicos prontos para desafiar a hegemonia europeia. Olha só o quão o futebol brasileiro está mudando o pensamento dos europeus e até pensamentos dos brasileiros mesmo, que se viam como incapazes de chegar aqui e vencer. Como incapazes, olhando como o cachorro vira-lata, porque o vira-lata, o caramelo, eu gosto dos vira-latas, mas se olhar como um cachorro de rua, vira-lata, que não pode vencer um time como o Bayern, como o Paris Saint-Germain, como o Botafogo fez, parabéns ao Botafogo pela capacidade, pelo futebol apresentado, de acordo com o que planejou, fez lá o gol, venceu o Paris Saint-Germain. Isso tudo mostra que a gente é capaz. O Flamengo, como venceu o Chelsea, da maneira que foi, envolvendo o Chelsea, a gente tem condição de chegar e vencer sim, de chegar longe nesse campeonato e até mesmo de ser campeões. Eu posso falar de experiência própria, que eu estou aqui na Europa. A gente tira aí 5 grandes times, por quê? Real Madrid, Manchester City, PSG, Bayern, porque eles contratam jogadores excepcionais, fora da média, fora da curva, que encaixam nesse estilo de jogo deles, de pressão, de intensidade. Mas os outros times medianos da Europa são piores e muito piores do que os times brasileiros. Estou sendo aqui sincero, a minha opinião sincera aqui na Europa, do que eu tenho visto do futebol europeu. E a mídia aqui está falando maravilhas do futebol brasileiro. Brasileiros vistos como os principais desafiantes dos europeus. Isso é o que a mídia fala aqui na Europa. Se há uma liga capaz de enfrentar essa consagração inevitável, é o Brasil. Porque já dão como consagração inevitável que os europeus vão ganhar, mas o único país, o único futebol que pode mudar essa história é o futebol brasileiro. Nós podemos mudar essa história se nós tivermos força para entrar em campo e desafiar. Botafogo e Palmeiras, um deles vão chegar à quarta. E pode sim, nas quartas de final, passar.
e chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, de clubes. Depende de nós, depende de muita vontade, de muita determinação, o quanto você quer esse título, quanto o time quer esse título. E a gente vê declarações aqui na Europa do Arsène Wenger, do Arsenal, ex-Arsenal, falando a respeito dos times brasileiros, elogia o futebol brasileiro, porque eles sabem que a gente é outro patamar, é outro nível. A gente viu o técnico da seleção brasileira, Ancelotti, falando do futebol brasileiro, da diferença do futebol brasileiro e do futebol europeu, que aqui é muita tática, muita disciplina tática, muita intensidade, e o Brasil tem mais talento. Se o Brasil unir isso tudo, nós podemos sim fazer a diferença no futebol mundial. Pep Guardiola destaca a qualidade dos times brasileiros, um dos maiores técnicos do mundo, para mim o melhor, fala do futebol brasileiro, destaca o futebol brasileiro. Então nós podemos sim chegar e vencer e ser campeões mundiais. Nós temos é que ter essa mentalidade e a capacidade de entender que nós não somos cachorro vira-lata. Que nós temos condições de chegar nos times europeus e vencer. A diferença é que a moeda deles vale 6 vezes mais. Mas dentro de campo tudo se iguala. Se a gente tiver disciplina tática, intensidade, aí o talento brasileiro ninguém supera, meus amigos. Ninguém supera. Então nós vamos disputar com o Bayern pau a pau. E eu tenho certeza que o Flamengo fará um grande jogo. E você? Comenta aí o que você acha desse jogo, quanto vai ser o jogo. Fala para nós aí o que você acha. Porque eu creio numa vitória do Flamengo, 2-0 Flamengo em cima do tão poderoso Bayern de Munique. Deixa o seu placar, diz o que você acha, quanto vai ser esse jogo, como vai ser esse jogo. Fala aí, comenta bastante. E não esquece, compartilhe o vídeo, deixa o seu like. Eu fico por aqui, meus amigos, convicto de uma vitória do Flamengo. Um abraço a todos. Que amanhã seja um dia de gritarmos Mengo! Vencemos o Bayern de Munique. Até a próxima, nação rubro-negra!